A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com um tema específico. E esse tema de hoje nós vamos falar ali em 2 Reis 4, do versículo 18 ao 37. Versículo 18 ao 37, onde nós iremos iniciar mais uma semana com um tema específico que é o que fazer quando o sentimento de impotência grita dentro de você, diante de um cenário de impossibilidade. Vamos ler aqui comigo a palavra do Senhor e nós iremos relatar um pouco de uma história de uma mulher que se encontrou num momento que ela se sentiu impotente. Ela se sentiu impossibilitada diante de um cenário de improbabilidade. Amém? Diz assim o texto. Vamos ler aqui comigo o texto da palavra de Deus, que diz assim. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos olhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos seus pés dele e prostou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. É uma palavra muito poderosa que Deus ele tem me feito refletir nesses dias. O Senhor tem me feito refletir nessa palavra. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de um quadro onde uma mulher, né, como a Bíblia mesmo fala aqui, a sunamita, ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos, porém, ela não pediu em nenhum dado momento ao profeta que ela queria ter filhos. O profeta, agradecido por sua hospitalidade, olhou para ela e perguntou: Geazi, faz uma observação aí minuciosa e vê o que essa mulher precisa. Por quê? Porque ela era uma mulher rica, era uma mulher bastarda que tinha tudo. Mas aí Geazi, ao olhar, disse: ela tem tudo, mas não tem um filho. Então Eliseu disse: daqui a 1 ano te visitarei com um filho, o Senhor abrirá a tua amada. E ela disse: não mintas para tua serva,
homem de Deus. Ele disse não. E assim se cumpriu. E aqui nós estamos diante de um caso onde, de fato, a mulher não pediu, apesar dela agir com tanta hospitalidade, ela não pediu um filho ao profeta. Mas, diante do seu grau de generosidade, diante do grau de semeadura, ela, naquele momento, ela alcançou um portal da graça de Deus. Que é assim que acontece comigo e com você. Quando você se desprende a ajudar. Quando você se dispõe a dizer assim, olha, eu vou investir no reino, aquilo que é meu, Senhor, é para te adorar, os meus bens e as minhas fazendas são para que o teu nome seja glorificado. Eu ponho diante dos teus pés a prata e o ouro, e da forma que o Senhor desejar, eu utilizarei para abençoar, para ser canal de bênção para a tua obra. E por conta de uma postura de generosidade, né? Quando você é generoso, você não pensa em repartir, você pensa em dar tudo que você tem, você pensa em simplesmente se doar de corpo, alma e espírito. E é assim que aquela sunamita ela fazia para abençoar a vida de Eliseu. E por conta disso, Deus a visitou com um filho, algo que ela não pediu, algo que ela não expressou nem manifestou, mas os céus contemplou. Os céus contemplam você quando você é generoso, quando você não se prende ao ouro e à prata desta terra, porque o próprio Senhor diz, minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor. Então, que você tenha esse espírito de generosidade, que você não se preocupe que amanhã vai faltar, você simplesmente diga assim, eu entrego tudo, como tem um louvor que diz, um louvor que ele é muito específico quando diz assim, tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Então, tudo que você tem é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, vamos entrar no contexto dessa história para adentrarmos o tema, né? O tema que o Senhor trouxe ao meu coração para o dia de hoje, né? Que é bem específico, diz que é o que fazer. Me diz aí você, o que fazer quando o sentimento de impotência grita diante de um cenário de impossibilidade? Porque existem momentos que nós nos sentimos impotentes diante da situação. Quando a impotência diz, acabou, mas Deus ainda tem poder para ressuscitar aquilo que todo o cenário diz que terminou. Aqui nós estamos diante de uma mulher sunamita que recebe um milagre. O filho que nasceu por uma palavra do profeta Eliseu, por uma palavra que você recebeu. Ei, essa palavra hoje é para você que tem uma palavra, que Deus, ele de forma clara, bem específica, começou a detalhar coisas que você viveria. Mas de repente, o cenário se fecha, a porta se tranca, as coisas começam a andar contrariamente, você olha para um lado, você olha para o outro e diz, Senhor, mas o Senhor falou. E daqui a pouco você está como aquela mulher com o menino nos braços morto. Ei, eu não sei qual é o cenário que tem sido apresentado hoje para a tua vida. Não sei o que é que você está carregando nos teus braços. Ei, você pode estar com uma palavra, mas você está carregando um menino morto nos teus braços, como aquela sunamita. Mas se prepare, que por mais impotente, pequeno, fraco que você se considere, o Senhor está dizendo que apesar do grito de impotência, existe uma voz dos céus dizendo que Ele é providência. O grito interno da impotência daquela mulher chegou aos céus. Era uma cena brutal, era uma cena, de fato, muito triste de se viver. Ela estava como a viúva de Naim, ela estava prestes a velar um corpo, mas ela estava dentro daquele cenário onde havia um grito interno de impotência dentro dela, dizendo, Senhor, a promessa se cumpriu, eu vivi o milagre e agora eu perdi inesperadamente. O Senhor falou, o Senhor cumpriu, o Senhor disse que ia me dar um filho, o filho nasceu e agora ele morre. É aqui, depois que nasce todo um sentimento, que eu começo a andar, como aqui a palavra diz, que
no versículo 18, que o menino disse: a minha cabeça está doendo. E ele tomou, o pai tomou, levou para a mãe colocou ele nos joelhos, ficou sentado até meio-dia e ele morreu. Ei, tem coisas que você tem carregado nos teus joelhos, ali em oração, dizendo: Senhor, tem uma palavra. Senhor, existe uma palavra. E é por essa palavra que eu permaneço crendo. Deus, eu não largo. Ela colocou aquele menino nos seus joelhos. E ali ela dizia: Senhor, a tua palavra. O Senhor me prometeu. O Senhor disse que era meu. Eu não aceito perder a promessa que o Senhor me deu. Ali aquela sunamita, naquele momento, ela colocou sobre os joelhos. E quantas coisas eu e você tem colocado sobre os joelhos. Sobre oração. Onde a gente tem requerido. Onde a gente tem reivindicado ao céu, dizendo: Senhor, mas o Senhor falou. Como Abraão ele poderia ter entrado nesse lugar. Abraão poderia ter entrado nesse lugar quando o Senhor disse: dai-me o seu filho como sacrifício. Naquele momento, Abraão, ele simplesmente resolveu acreditar. Ele resolveu calar o grito da impotência que estava dentro dele. E aquela mulher, ela não aceitou. Ela não aceitou aquela frase, aquela exímia frase que vem na nossa mente: não tem mais o que fazer. Ei, você hoje, olhando para o cenário, diz: Senhor, não tem mais o que fazer. Cheguei no meu limite. Ei, não. O Senhor está dizendo: veio hoje aqui, através dessa palavra, para dizer sim, tenho o que fazer sim. Como tem aquele louvor, ele é bem chamaçante, e tanta gente ouve que diz: sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Ei, você pensou que não tem mais o que fazer. O Senhor disse: é nesse momento que tu vai ver o Senhor aparecer e mudar o cenário, mudar o quadro, virar a chave. E é por isso que Ele te chama nesta tarde para dizer: vai acontecer. Tem que acontecer, vai acontecer reboliço, vai acontecer virada, vai acontecer mudança e o Senhor vai visitar você e a sua casa. Creia neste dia, porque o grito de impotência não vai calar, não vai parar a promessa que o Senhor falou que iria fazer na tua vida. E a maior dor não é perder, irmão. A maior dor daquela mulher não foi por perder. Foi não poder fazer nada para impedir a perda. Quantas vezes a gente se sente impotente quando a gente queria mudar um diagnóstico médico? Eu queria mudar aquela situação. Se eu pudesse, quantas vezes a gente diz assim, né? Se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse agir diferente, se eu pudesse intervir, eu não teria deixado. Ei, essa palavra é para mim, para você que está, né, diante dessa situação de dizer: Senhor, eu me sinto impotente porque eu não consegui fazer nada. E muitas vezes o diabo te ataca com culpa, dizendo: você deveria ter feito. Tudo aconteceu, tudo que você viveu, tudo que aconteceu lá, você deveria ter se esforçado mais, abraçado mais, você deveria ter dito que amava mais, você deveria começar a culpar por coisas que foram embora, pessoas até que partiram, mas este dia, o Senhor está dizendo que é um dia de cura para você. E existe uma atitude que pode mudar todo esse viver. A Bíblia fala que aquela mulher, ela nos surpreende com a atitude. Qualquer pessoa normal, comum, tipo eu e você, já estávamos entrando em contato com a funerária, com o plano funerário, já estávamos encomendando o caixão, já tinha carpideira, já tinha ligado para a família, já tinha colocado no Instagram, no WhatsApp, aquele status luto. A gente já estava pronto, já estava preparando a nossa vestimenta preta, já estava mandando convite para todos os familiares, já estava a nota de falecimento, mas aquela mulher teve uma atitude que mudou tudo. Ela pegou o menino e colocou no quarto do profeta. Ela pegou o menino, como diz aqui a palavra de Deus. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Isso é extremamente profundo. Isso nos dá uma lição poderosa, porque vai ter cenários que vai gritar de forma estrondosa: você é impotente, você é inútil, você não pode fazer nada, você não vai mudar esse cenário. Ei, você vai ver muitas vezes o diabo querendo te convencer. Mas ela não levou o filho para o velório, ela não entrou no cenário de desespero.
Ela não anunciou a morte. Ela levou para o lugar de presença, o lugar de intimidade. Ela levou. Ela entrou no quarto e disse: é aqui onde eu resolvo meus problemas. É aqui onde eu sei que existe céus abertos. É aqui onde tem milagre. Ainda existe milagre no quarto com a porta fechada. Ainda existe milagre, portais abertos para o crente que ora. Entra no quarto e chora. Ei, ele está aqui te chamando para dizer: não se desespere. Não entre na vibe do diabo. O Senhor está dizendo que você precisa simplesmente crer. Rasgue a multidão dizendo: eu creio. Não importe com a pressão que está vindo contra a tua casa, contra a tua vida. Existe um Cristo que ouve e entende a nossa humanidade. E aí você pode se perguntar: meu Deus, o que é que eu vou fazer com aquilo que morreu? Meu Deus, o que é que eu vou fazer diante desse cenário que já pereceu, já acabou? O Senhor está dizendo: não, é o que Deus pode fazer depois disso que aconteceu. O que é que o Senhor pode fazer? A pergunta não é o que você vai fazer. A pergunta é: Senhor, o que é que o Senhor vai fazer depois disso tudo acontecer? Naquele momento, aquela mulher, ela simplesmente desafiou a realidade. Quando perguntaram para ela assim: tá tudo bem? Irmãos, se imagine você com um filho morto dentro do quarto. Se imagine você diante de uma situação dessa, olhando assim: meu filho morreu, eu não pedi filho ao profeta, ele morreu, ele está lá no quarto, já deve estar gélido, já está ficando duro, o corpo já está ficando, já entrando em todo o processo da vida. E alguém perguntar aí, diz: como é que você vai? Está tudo bem? Você vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? Vai bem com você? E você vai dizer: vai tudo bem. Esse é o desafio para você que está no cenário de impossibilidade. O Senhor está dizendo: eu te convido a dizer: vai tudo bem. Porque não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que os céus vai fazer por você. Chega de você buscar suas possibilidades. Chega de você entrar em lugares e começar a estudar de que forma você vai resolver. Enquanto você não entender que o controle não é seu, enquanto você não entender que é Deus, enquanto você não sair de cena, o Senhor vai estar aqui aguardando, dizendo: vou esperar ele cansar. Como a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É como o Senhor está dizendo: um dia ele vai cansar e vai perceber que a força dele não traz solução, que o gabarito, que o certificado, que as indicações, que as pessoas que ele conhece, as pessoas que têm conexões e tudo aquilo que você vai recorrendo, Deus vai permitindo. Você não entende: meu Deus, por que tudo está se trancando, tudo está dando errado? É porque Deus está querendo dizer: ei, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ou seja, busque, a princípio, buscar primeiro o Senhor, o seu reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tem coisas que é para Deus, tem coisas que é para o Pai, e a gente está tão acostumado na correria, na busca da solução fácil, rápida, instantânea, que a gente está vivendo dentro desse sistema e achando que Deus tem que se enquadrar com as respostas rápidas, com a instantaneidade que o sistema humano tem produzido nos últimos dias. A gente acha que Deus ele fica ao nosso dispor, ao nosso serviço, mas não. Os servos aqui somos nós. É você e eu. Nós somos servos de Deus e Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que tudo pode fazer. E você, às vezes, para assim diante de uma situação, diz: meu Deus. Automaticamente, o correto era dizer: você parar no meio do caminho, você ali, ó, baixar a cabeça e chorar. Aquela mulher poderia ter parado e chorado, dizendo: eu perdi meu filho, mas não. Tudo vai bem. Aquilo ali não era uma negação da situação. Era um posicionamento espiritual. Ela não estava negando o fato, viu?
Ela estava se recusando a aceitar o fim. Como tem um louvor que diz: esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Não acabou sua história. Esse não é o teu fim. Não acabou. O inferno está dizendo que acabou, que não tem mais jeito, que terminou, mas o Senhor está dizendo: não, é só o começo. É só o começo do que Deus vai fazer. E aprenda, fé não é você ignorar a realidade. A fé é você não se submeter a ela. A realidade está batendo, ó, na porta, dizendo: não tem, não pode, não é. Aí você diz: eu te desafio, porque eu não se submeto a você, realidade. Eu tenho porque ele disse que eu tenho. Eu posso porque ele disse que eu posso. E eu sou porque ele disse que eu sou. Você é, você pode e você vai chegar. E o inferno está querendo te convencer ao contrário, mas Deus me trouxe aqui para dizer que vai mudar todo o ambiente para abençoar você. E ela, sabe o que ela vai fazer? Quando ela vai, tá tudo bem, ela vai correr para a fonte. Ela foi até Eliseu. Ou seja, ela vai até o profeta para dizer assim: eu lhe pedi filho, eu não disse que não me enganasse. Ela foi até Eliseu para dizer assim: não, eu tenho respaldo, porque eu disse que foi algo que eu não pedi, eu ainda disse não me engano. Então assim, ali ela não murmurou, ali era uma dor, mas fé misturadas. Ela estava dizendo: se veio de Deus, não pode terminar assim. Ei, é o que o Senhor está dizendo. Ele fez, não vai acabar assim. Não vai terminar desse jeito. Você não vai finalizar os dias assim, mas há uma posição que Deus está esperando de você. A Bíblia fala que Rispa tinha filhos da descendência de Saul, que foram pedidos por conta dos gibeonitas. E a história nos fala que eles foram mortos e ela ficou lá no deserto dizendo: não, meus filhos são filhos de rei, meus filhos têm uma linhagem real, têm no sangue realeza, eles não são qualquer um não, meus filhos, eles no mínimo merecem o enterro de príncipes. E a Bíblia fala que só voltou a chover quando Davi ouviu o que Rispa estava fazendo, espantando com panos, de dia à noite, os abutres, todas as aves de rapina que queriam comer os corpos de seus filhos. Sabe por que uma posição muda o final da história? O Senhor está dizendo que essa história pode finalizar diferente, mas é necessário você se posicionar diferente também. Chega de cumprir um sistema, de cumprir uma sequência, que é lá um padrão comportamental que nossos avós, pais fizeram. O Senhor está dizendo: ei, quebra em você, quebra em mim. Nós iremos administrar as finanças de forma diferente. Você vai ter um casamento de forma diferente. Você vai criar os seus filhos de forma diferente. E não se importe se o padrão não foi igual a de toda a tua família. O Senhor está dizendo que contigo, com teus filhos, com a tua casa, o negócio é diferente. Não se importe em quem está te enquadrando de uma forma quadrada, antiquadra, um pai ou uma mãe que não se enquadra nas inovações. Não. Você é guiada pela cartilha do céu. Há uma guerra no invisível agora. Onde o Senhor está dizendo: ei, vai acontecer, mas não se dobre diante da voz da impotência que está vindo sobre você. Eliseu foi lá e enviou um servo. E disse ao servo: vai lá, coloca o bordão, determina, profetiza, bate o pé, rodopeia, grita, entra de toda aquela pirotecnia pentecostal. Não, nada contra os pentecostais, porque eu sou do fogo, eu gosto. Mas ali era uma coisa que o Senhor estava dizendo: não, Eliseu, o negócio é com você. Tem lugares que Deus está dizendo: é com você, a autoridade é sua, é no abrir da tua boca, é na forma que você vai se posicionar que Deus vai limpar o ambiente. Comece a entender que tem lugares que Deus está dizendo: é você. Eu escolhi você, eu chamei você, eu determinei você. Então se levante e se posicione e não pare diante dos levantes. E aquela mulher foi até Eliseu.
Ele mandou Geazi, mas nada aconteceu, porque aquilo há uma patente, há uma autoridade, há uma investidura que Deus determinou para você, pode ir quem for. A coisa vai acontecer quando você for e obedecer o que Deus mandou você fazer. Nem todo processo espiritual que a gente vai passando, irmão, é imediato, é automático. Existe uma insistência, existe uma intensidade. Aleluia! E ali foi a insistência e a intensidade daquela mulher. Olha a viúva de Naim. Irmão, você pode pensar comigo, você, que a Sunamita podia estar como a viúva de Naim, chorando, se lamentando, levando no esquife o seu filho, mas ela resolveu tomar uma atitude diferente. E ela colocou o menino no quarto. O Senhor está dizendo, é tempo de você colocar no quarto, é tempo de você descer, é tempo de você dizer, o Senhor vai fazer, porque Ele é contigo, mas é necessário se posicionar. Ei! E ali o profeta subiu no quarto, olha, para baixo. E teve uma ação profética. Foi boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, uma transferência de vida. Olha que coisa linda. Teve ali um ato profético, para quem acredita, né? E ali o que acontece, e é isso que Deus está falando para você hoje, o Senhor está dizendo, fecha a porta. Tire todos os barulhos externos, todas as vozes de lá de fora. Crie um ambiente de fé, não de incredulidade. A guerra espiritual está sendo travada, mas tem que ser no secreto. Nem todo milagre acontece em público. Existem milagres de porta fechada, como aquela viúva que estava com seus filhos prestes a ser vendido pelos credores. Ela entendeu. O profeta disse, vai, entra no quarto, pega os teus filhos e começa a encher. Enquanto o quarto estava fechado, o azeite estava sendo derramado. Você está dizendo, é milagre de porta fechada. É necessário calar a tua boca, entrar na presença e declarar que o Senhor entra com providência na tua casa. E o que acontece? Boca com boca representa o que? A transferência do fôlego de vida. Ali Eliseu estava liberando vida onde havia morte, onde não há mais respiração espiritual. Deus está liberando novamente vida. Ei, lugares que você está se sentindo sufocado, dizendo, Senhor, eu estou me sentindo impotente diante disso, isso está me sufocando, isso está me abafando, e você está guardando coisas, o Senhor está dizendo, ei, é tempo de o Senhor liberar a vida. Comece a liberar, comece a falar, comece a declarar vida, porque a Bíblia fala que Ele colocou olhos com olhos também, restauração de visão. O menino já estava morto, sem percepção, sem reação nenhuma. Mas Eliseu conectou visão com visão. O Senhor está dizendo, ei, ele vai conectar a visão dele com você, você vai ver diferente. Você vai ver esse lugar diferente. Você vai olhar para as pessoas que te afrontam de forma diferente. O Senhor vai restaurar a capacidade de ver. Deus vai fazer você discernir, você perceber. É um tempo do Senhor sobre você. Aleluia! Mãos com mãos, olha, representa transferência de ação e destino. Mãos falam de obras, propósito, movimento, serviço. Eliseu conectou a mão do menino de volta ao seu chamado. Deus está dizendo, vai ser mão com mão. Eu vou colocar minha mão na tua mão, eu vou conectar você no teu chamado. Em lugares que você disse, não tem mais como, não tem mais jeito, está perdido, morreu, está no quarto, mas está apodrecendo, está morto. Mas o Senhor está dizendo hoje, Ele está conectando a mão dele na tua, olho com olho, boca com boca, porque Ele está trazendo um movimento dos céus para a tua história. Aquilo que estava paralisado, escute bem, o que estava paralisado, Deus está dizendo, vai voltar a se mover, vai voltar a se mover, você vai ver os céus fazer. E ele se deitou sobre o menino. Agora eu me pergunto, por que ele se deitou sobre o menino? Porque o ponto de contato entre os céus e a terra. Céus e terras se encontram. Os céus e a terra estão se conectando. Onde há morte, o Senhor está dizendo, eu libero vida. Onde parou, eu reativo. Onde esfriou, o Senhor está dizendo, eu aqueço. O menino se aqueceu. O Senhor está dizendo, se prepare. Se prepare que vai haver mudança, vai haver retorno da presença, vai ter ativação espiritual, vai voltar, o que estava frio vai voltar a ser aquecido, ele vai voltar a aquecer, tudo aquilo que você achou que perdeu, o Senhor está dizendo, vai voltar.
O profético vai invadir ambientes de morte para impor a realidade do céu. A realidade do céu. Nesse lugar vai haver uma realidade diferente. Deus vai mudar a atmosfera do ambiente. Você ainda está lá porque o peso, a incredulidade, o Tomé vai ter que assistir os céus fazer. Eliseu não apenas orou, ele se posicionou sobre o problema. O Senhor está dizendo, qual tem sido a tua posição? Se posicione, se decida, vai lá e age diferente. Todo mundo está esperando você descer, chorar, confessar derrota. Mas Eliseu não desistiu no primeiro movimento não, viu? Ele sobe, se deita, levanta, anda, volta novamente. O Senhor está dizendo, continua, é um processo contínuo, vai, é de novo, e de novo, e de novo. É assim, de provar-se da gasobra, persistência espiritual até a manifestação completa do milagre. O Senhor está dizendo, tudo que foi declarado morto, hoje vai ganhar vida, fôlego e movimento. O Senhor está trazendo autoridade espiritual. Deus está liberando vida através da tua boca. Ele está restaurando visão. Seus olhos vão ver diferente. Ei, comece a dar uma atenção diferente para os teus sonhos. Começa a entender as visitações do Senhor no teu quarto. Começa a entender que Deus está reativando as tuas mãos para o propósito. E aquilo que esfriou não morreu. Está frio, não está morto. Só está esperando alguém se posicionar para liberar novamente o milagre. O Senhor está dizendo, ei, está frio, não está morto não. Vai haver ação do céu. O que está frio não significa que morreu. Está só esperando um posicionamento seu. Um posicionamento. E o menino vai espirrar 7 vezes. Significa, sabe o quê? É plenitude. É completude. É Deus dizendo, quando você entendeu que você tem que falar diferente, tem que ver diferente, tem que agir, se movimentar diferente. O Senhor está dizendo que vem plenitude, vem completude, vem perfeição. Deus vai restaurar, mesmo quando parece tarde demais. Ele está entrando nesse lugar onde você disse, Senhor, eu estou me sentindo impotente. Eu olho para a situação de, Senhor, como eu queria que fosse diferente. Mas nesta tarde o Senhor está dizendo para você, lute contra o desespero, lute contra a desistência, lute contra a aceitação da perda. Vamos lá, se posicione, não aceite o fim, não se exponha à morte, não se renda ao sentimento. Sabe o que aquela mulher fez? Ela correu para Deus. Ela correu para Deus. Enquanto houver promessa, a morte não tem palavra final. A palavra final não é essa. Seus dias não vão terminar assim. A tua casa não vai terminar assim. Ainda vem honra. O Senhor não vai permitir que a vergonha te corrompa. O menino morreu. O cenário era impossível. Mas Deus ainda estava no controle. É o que Ele está falando contigo. O controle ainda é meu. O controle ainda é meu. O que parece acabado pode ser apenas o começo do milagre maior. Vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. Hoje aqui vai acontecer milagres. Hoje aqui, não importa a sua dor, o meu Deus é doutor. Vai acontecer milagres. Acredite, você pode se sentir impotente porque a nossa humanidade diz isso. Eu me sinto sem força, minhas possibilidades acabaram. O Senhor está dizendo, esse é o cenário primordial para você ver o meu agir. Você vai ver o Senhor fazer o milagre acontecer. Vai fazer brotar água da rocha, vai fazer do céu chover maná, Ele vai trazer milagre, Ele vai visitar, Ele vai interpelar a velório, Ele vai interferir. Quando você se posicionar de forma diferente, há uma palavra, lute pela palavra. Você tem uma palavra sobre a tua casa, uma promessa. Então a posição tem que ser outra. Que Deus te abençoe e que você comece a entender no dia de hoje. Comece a entender que a impotência surge quando a promessa parece morrer. O cenário é impossível. A gente fortalece esse sentimento, não tem o que fazer. A emoção tenta dominar a nossa fé, mas a fé se posiciona acima da impotência. A impotência não define o fim. Quando Deus decide ressuscitar, e Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus.